psicose infantil é uma coisa lamentável. E a gente não tem, né, uma coisa que a gente não sabe ainda como é que acontece. Nós temos teorias, né, na psicose, nos transtornos psicóticos. Vamos chamar assim, vamos chamar de psicose infantil, certo? Eu vou chamar de transtornos psicóticos na infância, tá? Porque aí pode ser diversos transtornos, inclusive muita coisa que não é nomeada, certo? Mas, novamente, nós estabelecemos critérios diagnósticos para essa perspectiva do transtorno em si, ou seja, como é que a criança adoece, certo? E aí eu tenho um conjunto de sintomas que a gente precisa discutir e compreender que há, na realidade, um processo agudo, um processo que pode, né, perdurar, né, toda a vida da criança, porque nós sabemos que psicose, ela não tem, né, os transtornos psicóticos não têm cura, certo? Mas eles podem ser transitórios também, certo? O que significa isso? Se apresentar, se caracterizar e depois não apresentar mais. Mas tem algo latente que, inevitavelmente, que tem que levar em consideração, certo? Bom, quando nós falamos em psicose, o próprio termo, né, psicose, ele tem um significado, certo? Ele tem um significado que é o quê? Uma perda de contato com a realidade. Então, psicose é isso, certo? É uma perda de contato com a realidade. Aí alguém pode questionar, poxa, como é que nós podemos perder o contato com a realidade? Né? O nome esquizo, certo? Significa cisão. Então, esquizofrenia é uma cisão com a realidade. Há uma perda, né? Há uma rachadura entre o seu mundo mental e o mundo externo, ou seja, entre o meio. Então, o processo de esquizofrenia, o processo dos transtornos psicóticos são caracterizados justamente por essa perda da realidade, ou, como nós chamamos, do senso de realidade. Agora, é lamentável, por quê? Porque os sintomas são caracterizados, são muito bem caracterizados, certo? Quando nós dizemos o seguinte, olha, existe o que nós chamamos de alucinações. O que são alucinações, na realidade? Alucinações é quando você não consegue, certo, distinguir sobre a existência do objeto ou não. O que significa isso? Que no processo de alucinação, o objeto não existe, você cria objeto. Vou dar um exemplo. Tá? Se eu digo que nos transtornos psicóticos existe o quê? Existe um processo de comprometimento, né, do seu senso perceptivo, da sua habilidade sensorial. O que significa? Que eu começo a distorcer aquilo que está no meio. Há uma distorção na realidade. E uma das características desta distorção, que são características cognitivas, porque há uma afetação, né? Há um impacto sobre a estrutura cognitiva da criança, ou do adolescente, ou do adulto, certo? Ela começa a criar internamente, ou seja, mentalmente, porque há um comprometimento mental, por isso que o nome é transtornos mentais, né? E há falhas no processo de codificação, decodificação e interpretação da realidade. Olha só. Bom, o que significa isso? Que, inevitavelmente, esse processo ele é caracterizado, olha só, né, por uma distorção da percepção. Então, vamos lá. Se eu mostro para vocês uma caneta, olha bem, eu mostro para vocês uma caneta, certo? O que é uma ilusão? Eu tenho um objeto, e eu vou distorcer o objeto. Olha só. Isso é uma distorção, certo? Do objeto, tá? Mas o objeto existe e, no entanto, o objeto está gerando uma certa ilusão, certo?
você vê a caneta, ela como se fosse um pouco mole. O que significa isso? Que há o objeto existente, mas há uma distorção na percepção do objeto, certo? E isso é ilusão. Mas eu preciso definir uma diferenciação básica entre ilusão e alucinação. O que é alucinação? Eu tenho um objeto, certo? E esse objeto continua sendo percebido pelo indivíduo ou criado pelo indivíduo, certo? Mas ele não existe, né, como forma real, certo? É como se eu tivesse um objeto que eu percebo, mas na saída desse objeto do meu campo de visão, certo? O objeto ele é representado mentalmente e ele continua. É por isso que nos transtornos psicóticos, as pessoas que são acometidas por esses transtornos começam a ver, né, a materializar mentalmente coisas que não existem, né, começam a sentir coisas que não existem, começam a ver figuras humanas, figuras animais, ou seja, objetos que não existem. Objeto nesse sentido, né, é tudo que está no mundo, tá? Então, uma pessoa, alguém, começa a ouvir vozes, principalmente vozes que começam a falar coisas ruins para ela. Olha só. Então, o que acontece? Nós estamos criando um processo de alucinação visual ou auditiva. Geralmente, as alucinações auditivas são mais comuns, certo? Mas que podem apresentar outros tipos de alucinações também, como alucinações táteis, né? Sentir bichos andando na pele, tá? Você pode ver pessoas pequenininhas, né, andando. Então, há uma abrangência desses sintomas. Lembre-se, voltando ao exemplo da caneta, certo? Uma ilusão nós podemos ter, tá? Uma ilusão nós podemos ter. O objeto existe e distorção. Está assistindo um filme de terror, daqui a pouco bate o vento, a cortina balança, você tem a sensação que passou um vulto, certo? O objeto estava lá, a cortina que balançou, certo? Ou você escuta um barulho lá fora e toma um susto, certo? O objeto existe em si, tá? A cortina estava lá, o som existiu, tá? Foi percebido pelos órgãos do sentido. Agora, a interpretação do objeto é que está distorcida. No entanto, o que acontece? No processo alucinatório, você tem o inverso, né? O objeto não existe e você cria o objeto.